E aí, pessoal, tudo bem? Viemos falar hoje um pouquinho sobre o princípio da Casa dos Pombos, então vocês me pediram para falar sobre isso ali no grupo de reforço TJ e aqui estou eu. Bem, princípio da Casa dos Pombos, o que que é isso, né? Que nome é esse? Bem, princípio da Casa dos Pombos, também é conhecido como princípio das gavetas Dirichlet, é um negócio que parece mais complicado do que realmente é. Olha só, a ideia é o seguinte: se a gente tem que colocar 7 pombos em 6 casas, então alguma das casas terá que conter 2 pombos ou mais. O princípio da casa dos pombos a gente pode representar como se tivermos n mais um pombos para serem colocados em n casas, então pelo menos uma casa deverá conter 2 ou mais pombos. Diogo ficou meio confuso, né? Como assim pombo? Que história é essa? Ó, vou traduzir de uma forma melhor para vocês, tá? Eu tenho aqui uma caixa com 3 espaços. Um, dois, três. Tá bem? Se eu quisesse saber quantos pombos eu preciso colocar para garantir que tenha 2 pombos numa caixa. Bom, tu pode pensar, bom, se eu tiver 2 pombos, né? Se eu colocar os dois na mesma caixa, é isso que eu queria, tudo bem. Mas isso vai acontecer sempre? Não, isso não vai acontecer sempre. Por exemplo, com 2 pombos, poderia vir um aqui e um aqui. Poderia, por exemplo, vir um aqui e outro aqui. Ou outro aqui, né? Opa, aqui. Então, com 2 pombos, eu não consigo garantir que tenham dois na mesma caixa. Então, o que que eu tenho que pensar para garantir que tenha dois na mesma caixa? Eu tenho sempre que pensar no pior cenário possível. Então, qual é o pior cenário possível? Eu quero ter 2 pombos na mesma caixa. Eu botei um pombo aqui e um aqui. Porra, eu botei 3 pombos e não tem dois na mesma caixa. Mas olha só, agora o próximo pombo que eu colocar, não interessa se ele vir aqui, ou se ele vir aqui, ou ele vir aqui. Eu vou ter 2 pombos na mesma caixa. Então, o que que eu quero concluir com isso? Que para eu ter 2 pombos na mesma caixa, tendo 3 caixas, eu preciso de 4 pombos. Porque daí eu vou colocar 3, um em cada caixa. O próximo pombo que vier, independente de onde ele for, eu vou ter 2 na mesma caixa. Então, quando eu tenho 3 caixas, eu preciso de 4 pombos. Ou seja, né? Quando eu tenho 3 casas, eu preciso de 3 mais um pombos, ou seja, 4 pombos. E é isso que é o princípio da casa dos pombos. Vamos ver se a gente está afiado. Se eu quisesse, por exemplo, 3 pombos na mesma caixa. Bom, eu poderia de cara botar aqui, pronto, acabou. Mas isso nem sempre vai acontecer, né? A maioria das vezes isso não vai acontecer, aliás. Então, se eu quero 3 na mesma caixa, eu tenho que pensar qual é o pior cenário possível. Aqui, ó, 3 caixas, né? Qual é o pior cenário possível? Bom, o pior cenário possível é que eu vá colocando pombos e eu fique com 2 em cada caixa. Tipo, pá, cara, botei 6 pombos e ficou 2 em cada caixa, ainda não tenho 3 em cada caixa. Mas agora o próximo pombo, não importa onde eu coloque, se eu colocar aqui, aqui ou aqui, vão ser 3 pombos de uma caixa. Vou botar aqui, por exemplo. E aí eu já tenho o que eu queria, 3 pombos numa caixa. Então, se eu quisesse 3 pombos em uma caixa, né, e eu tenho 3 caixas, eu iria precisar de quantos? 2, 5, 7. 7 pombos. Ou seja, né, 2 pombos em cada uma das 3 caixas, que dá 6, mais um, 7. Então eu tenho que pensar sempre no pior cenário possível. E aí, adicionar um. Então, olha só, questão 1. Qual o número mínimo de pessoas que devemos reunir para garantir que pelo menos uma delas faça aniversário no mesmo mês? Bom, então eu tenho que pensar o seguinte: quantos meses eu tenho? Supor que cada caixa fosse um mês, né? Quantos meses eu tenho? Eu vou ter aqui, vou dividindo, vou dividindo, vou dividindo. Tenho 12 meses. Qual é o pior cenário possível? Pior cenário possível é que cada pessoa faça aniversário em um mês, né? Tá, aqui tem 9, né? 10, 11, 12. Tá. Vou fechar assim, daí fica bonitinho.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. Pior cenário possível é que a gente tenha 12 pessoas e nenhuma faça aniversário no mesmo mês. Cada uma faz em um mês. Mas agora a próxima pessoa, ela vai ter que fazer aniversário um desses 12 meses, né? Não vai criar um novo mês no ano. Então, não importa em qual mês ela faça, ela vai fazer aniversário no mesmo mês que outra pessoa. E era esse que a gente estava procurando. Então, qual é o número mínimo de pessoas que devemos reunir para garantir que pelo menos duas delas façam aniversário no mesmo mês? Bom, são 12, cada uma fazendo em um mês, mais uma, que agora ela vai fazer em algum mês que já tem. Então, a minha resposta aqui é 13 pessoas. 13 pessoas. Questão 2. Em uma caixa escura estão 3 bolas verdes, 4 bolas brancas, 7 bolas pretas e 5 bolas amarelas, distintas apenas pela cor. Qual é o número mínimo de bolas que devem ser retiradas ao acaso da caixa para ter certeza de ter retirado pelo menos duas bolas da mesma cor, né? Mesma cor. Bem, eu tenho que pensar quantas cores eu tenho. Eu tenho bola verde, bola branca, bola preta e bola amarela. Então eu tenho 4 cores. 1, 2, 3, 4. Qual é o pior cenário possível? Bem, quantas bolas. O que que eu quero, né? Aqui que a questão tá pedindo. Qual é o número mínimo de bolas que deve ser retiradas ao caso dessa caixa para ter certeza de ter tirado pelo menos duas bolas da mesma cor. Então a gente quer duas bolas da mesma cor. Qual é o pior cenário possível? Tirei uma bola de uma cor, uma bola de uma cor, uma bola de uma cor e uma bola de uma cor. Nenhuma duas bolas da mesma cor. Então eu tirei 4 bolas e nenhuma da mesma cor. A próxima bola que eu tiver, seja dessa cor, seja dessa cor, seja dessa cor, ou seja dessa cor, vai ser duas bolas da mesma cor. Então, o pior cenário é 4 mais 1, 5. Então, eu estou falando do mínimo de 5 bolas. Porque se eu pegar 5 bolas, pode ser que uma seja verde, uma branca, uma preta e uma amarela. Agora, a próxima tem que ser verde, ou branca, ou preta ou amarela. Então, ela vai completar duas bolas da mesma cor. Eu só não sei com qual cor, mas ela vai completar. Então, 5 bolas. Segredo sempre pensar no pior cenário. Em uma caixa escura estão 3 bolas verdes, 4 bolas brancas, 7 bolas pretas e 5 bolas amarelas distintas apenas pela cor. Qual o número mínimo de bolas que devem ser retiradas ao acaso dessa caixa a fim de garantir de ter tirado pelo menos uma bola de cada cor? Tá, aqui muda um pouquinho o nosso exercício. Por quê? Eu quero, né, uma bola de cada cor. Então, qual é o pior cenário possível? Bom, o pior cenário possível é que eu tire o maior número de bolas e não tenha uma bola de cada cor. Então vamos lá, eu tenho 3 verdes, 4 brancas, 7 pretas e 5 amarelas. Vamos supor que eu tire bolinhas, tire bolinhas, tire bolinhas, e eu tenha tirado 4 bolas brancas, 7 bolas pretas, 5 bolas amarelas e nenhuma verde até agora. Aí eu não vou ter tirado pelo menos uma bola de cada cor, né? Então, esse é o pior cenário possível. Eu tirei 4 bolas brancas, 7 bolas pretas, 5 bolas amarelas. Quanto é que dá isso? 7 mais 4, 11, mais 5. Eu tirei 16 bolas e mesmo assim eu não tenho uma bola de cada cor. Mas agora a próxima bola que eu tirar vai ser verde. Porque só restou as verdes agora. A próxima bola que eu tirar vai ser verde. Então eu vou ter uma bola de cada cor. Então 16 bolas mais 1, ou seja, 17 bolas. Essa é a nossa resposta. Eu preciso tirar 17 bolas para que eu tenha pelo menos uma bola de cada cor. Diogo, mas eu poderia ter tirado, por exemplo, 4 bolas e ter vindo verde, branca, preta e amarela? Poderia. Mas isso não vai acontecer sempre. Tu poderia tirar 2 bolas brancas. Opa, ferrou. Já não dá para ser aquelas 4. Entendeu? Quando a gente fala, né, a fim de garantir, é que, tipo, vai acontecer sempre, entendeu? Sempre que eu tirar 17 bolas, eu vou ter uma de cada cor. Não tem como eu tirar 17 bolas e não ter uma de cada cor. Beleza? Bora lá então resolver algumas questões da FGV.
Em uma gaveta, 9 meias brancas, 10 meias pretas e 11 meias vermelhas. O número mínimo de meias que devem ser retiradas da gaveta, sem lhes ver a cor, para ter certeza de ter retirado pelo menos 2 meias pretas é... Bem, eu tenho que pensar no pior cenário possível. Qual é o pior cenário possível? É eu ir tirando meias, e eu tirar todas as 9 meias brancas, todas as 11 meias vermelhas, e eu não ter tirado nenhuma preta, né? Ou só uma preta. Aí vai ficar difícil, né? Então, se eu tirar 20 meias, tem chance de eu ter tirado 9 brancas e 11 vermelhas. Entendeu? Agora, se eu tirar 21 meias, posso ter tirado, né, 9 brancas, 11 vermelhas e uma preta. Mas eu preciso de 2 pretas, então na verdade eu preciso de 22 meias. Porque mesmo no pior cenário, onde eu tire 9 brancas e 11 vermelhas, esse é o pior cenário. Eu vou ter tirado 20 meias, ainda faltam 2, e essas 2 vão ter que ser o quê? Pretas. Então eu garanto que mesmo no pior cenário, eu tire, né, 2 meias pretas. Então a resposta é a letra E, 22. Tá bem? Questão 29. Um baralho contém 13 cartas de cada um dos naipes: ouros, copas, espadas e paus. Ao todo, são 52 cartas, né? 13 vezes os quatro naipes. Com as cartas embaralhadas e sem ver qualquer uma delas, o número mínimo de cartas que devem ser retiradas desse baralho para que se tenha certeza de que existam entre elas pelo menos 5 cartas do mesmo naipe é... Bom, eu tenho que pensar sempre no quê? No pior cenário possível. Eu tenho 4 naipes, né? Ouros, copas, espadas e paus. Qual é o pior cenário? Eu quero tirar 5 cartas do mesmo naipe. Pior cenário é, eu vou tirando cartas e eu tenho 4 desse naipe, 4 desse naipe, 4 desse naipe, 4 desse naipe. Esse é o pior cenário. Esse é o pior cenário. E aí, né? O que precisa acontecer para eu ter 5 cartas do mesmo naipe? Agora, não importa a carta que eu tirar, ou ela vai ser a quinta carta aqui, ou a quinta carta aqui, ou a quinta carta aqui, ou a quinta carta aqui. Então não importa a carta que eu tirar agora, ela vai ser a quinta carta do mesmo naipe. Ou seja, a minha resposta é 4, 8, 12, 16. Eu preciso tirar 16 cartas para ter 4 de cada naipe, o pior cenário, mais uma carta. Aí eu vou ter como resposta 17 cartas. Temos essa resposta? Temos. Letra B. Tá bem? Questão 30. Em uma sala há N pessoas. Uma dessas pessoas afirma: pelo menos 4 pessoas dessa sala fazem aniversário no mesmo mês. Para que essa afirmativa seja obrigatoriamente verdadeira, o valor mínimo de N é... Bem, estamos falando, né, de pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Quantos meses a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? 12 meses. Eu quero que pelo menos 4 pessoas façam aniversário nesse mesmo mês. Qual é o pior cenário? O pior cenário é eu ter 3 pessoas fazendo aniversário em todos os meses. Nenhum mês tem 4 pessoas, todos têm 3. Ou seja, tudo isso aqui vai ser 12 vezes 3, é igual a 36. A próxima pessoa que aparecer, ela vai ter que fazer aniversário em um desses meses. Não tem como ela fazer aniversário em um mês que não exista, né? Vai ser em um desses 12 meses. Qual? Não sei, mas vai ir para algum. E aí, para onde ela for, vai deixar de ser 3 e vai virar 4. Então eu preciso de 36, que é o pior cenário, mais um. 37. Preciso de 37 pessoas. Com 37, eu vou ter 3 pessoas fazendo aniversário em todos os meses e um mês vai ter 4 pessoas, que era isso que a gente queria. Tá bem? Por fim, questão 31.
Em uma sala, 10 pessoas, 4 advogados, 3 engenheiros, 2 técnicos administrativos e 1 auditor. É correto afirmar que, bem, vamos ver, e lembrando que para algo ser falso, basta eu mostrar um caso que aquilo não aconteça, tá bem? Então, olha só. É correto afirmar que, sorteando 4 pessoas ao acaso, 2 serão advogados. Será? A gente tem 4 advogados, 3 engenheiros, 2 técnicos administrativos e 1 auditor. Se eu sortear 4 pessoas ao acaso, 2 serão advogados? Não, né, galera? Porque poderia ser 2 engenheiros e 2 técnicos, poderia ser 3 engenheiros e um técnico, podia ser 3 engenheiros e um auditor, podia ser 2 técnicos, um auditor e um engenheiro. Então, não necessariamente, se eu sortear 4 pessoas, serão 2 advogados. B. Sorteando 5 pessoas ao acaso, pelo menos uma delas será engenheiro. Será? Eu poderia, por exemplo, tirar 4 advogados e 2 técnicos administrativos. Um técnico administrativo, né? Eu preciso de 5 pessoas. Podia ser 4 advogados e um técnico. Não tem nenhum engenheiro aí. Com um caso só, eu já posso riscar. Porque não quer dizer, né? Não quer dizer que eu vou ter um engenheiro. Sorteando 6 pessoas ao acaso, teremos pessoas de 3 profissões diferentes. Será? Olha só. Deixa eu limpar os riscos que eu fiz aqui. Apagar aqui em cima também, que a gente já fez. 6 pessoas ao acaso, teremos pessoas de 3 profissões diferentes. Será? Eu poderia ter 4 advogados e 2 engenheiros. Isso dá 6. Poderia ter 3 advogados e 3 engenheiros. Isso dá 6. Não preciso ter 3 profissões diferentes, não. Então, como eu mostrei que tem casos que isso não funciona, não posso afirmar. Agora, olha a próxima. Sorteando 7 pessoas ao acaso, pelo menos uma será advogado. Então, vamos pensar o seguinte. Qual é o pior cenário possível? Vamos ver. Eu tirar, né, 7 pessoas, um auditor, 2 técnicos administrativos e 3 engenheiros. Quanto é que isso dá? 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Se eu somar essa galera, vai dar 6 pessoas. E eu tô falando se eu tirar 7 pessoas. Ou seja, a próxima pessoa, obrigatoriamente, tem que ser um advogado. Então não tem para onde eu fugir. Nem no pior cenário, que é eu tirei todos os engenheiros, todos os técnicos administrativos e todos os auditores, eu ainda preciso de um advogado. Então a letra D é a resposta correta. Eita, é a resposta correta. Sorteando 7 pessoas ao acaso, pelo menos uma será advogado. E a 8, por que a 8 está errada? Sorteando 8 pessoas ao acaso, pelo menos uma será técnico administrativo. Será? Vamos ver. Eu poderia, por exemplo, ter um auditor, 4 advogados e 3 engenheiros. 4 mais 3 dá 7, dá mais 1, 8. Então eu teria 8 pessoas e nenhuma seria técnico administrativo. Então, aí tá errado. Portanto, né, as nossas questões ficam assim. A resposta da 31 era D, e aí a gente chega no fim das nossas questões de princípio da Casa dos Pombos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, princípio da Casa dos Pombos, a gente tem que pensar no pior cenário e somar um. Assim a gente garante, né, que está sendo aplicada o princípio da Casa dos Pombos. Beleza, galera? Até mais. Tchau!